Vamos juntos? Juízes 13, versículo de número 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não se passará navalha. Primeiro ponto, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E você diz amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, edifica-nos para a glória e honra do teu nome. E todos juntos dizem amém. Nós já conhecemos um pouco da história de Israel. Israel viveu períodos e dispensações. E nós estamos agora no período dos juízes. O primeiro juiz, propriamente dito, foi Josué, que é uma espécie de líder de várias frentes, líder político, líder religioso e líder de guerra. Para você que não concorda com crente e política, eu te aconselho que revise seus conceitos a respeito disso. Porque todas as vezes que um justo governa, o povo se alegra, está escrito. Embora eu não goste de política partidária, eu entendo que é necessário fazer política pública, política social, essas políticas onde nós nos envolvemos em causas que abençoam vidas. Amém? Esse nível de política que, para quem entende, sabe, entregar sopa na rua, visitar um lugar carente, ir no asilo, no orfanato, isso é política para quem não sabe. Quando você estabelece liderança em qualquer ambiente, é política. O que o brasileiro ultimamente está decepcionado é com a política partidária. E você precisa aprender a separar uma coisa de outra antes que você seja governado por quem não presta por ignorância. Porque todas as vezes que você foge de responsabilidades, os irresponsáveis governam e fazem da sua vida o inferno da irresponsabilidade deles. Alguém está aqui comigo? Israel tinha a escolha de servir ao Senhor e andar em retidão, e Deus sempre levantaria alguém com o propósito de trazer paz e de mantê-la sobre o seu povo. Mas o que Israel sempre escolhia? Desviar dos propósitos de Deus. E por essa razão, de 40 em 40 anos o povo sofria grandes tribulações. Os midianitas, os amalequitas, os fariseus e outros povos que eram inimigos de Israel sempre vinham os atacar. Porque todas as vezes que nós entramos em uma crise moral, haverá uma crise espiritual já instaurada. Uma vez a crise espiritual instaurada, vem uma crise moral, uma vez uma crise moral, outra crise que é a social, e aí a sociedade entra num caos. O que mantém tudo em equilíbrio é uma vida de espiritualidade elevada. Alguém está aqui e entende isso? Você pegou o fio disso ou quer que eu desenrole mais o fio? Todas as vezes que você tem uma vida religiosa, uma vida espiritual séria diante de Deus, você diz não ao erro, você diz não a suborno, você diz não à injustiça. Automaticamente, a moralidade cresce, aumenta. A moralidade, a moral, a ética, os valores inerentes a homens de direito, a mulheres direitas, cresce. Você não vai ver uma vida de erro, uma vida de leviandade sendo instaurada. Quando você tem uma vida espiritual séria, uma vida moral séria, automaticamente a sociedade vai viver uma vida de prosperidade, porque ninguém vai querer o que é dos outros, cada um vai estabelecer limites daquilo que é seu e daquilo que é do outro. Afinal, justiça é isso. Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Então perceba como uma coisa sempre puxa a outra, espiritualmente bem, moralmente bem, socialmente bem. Mas quando a sociedade começa a romper com o sagrado, entra no profano, eu não me importo se algo é dos outros, eu quero e vou dar um jeito de ter. Eu não me importo se estou agindo errado, o importante é que eu tenho que satisfazer minha vontade e o meu prazer.
Eu não estou nem aí se isso é politicamente certo ou errado. É por isso que você precisa prezar para que a sua casa esteja sempre de bem com Deus. Porque uma vez bem com Deus, bem moralmente, bem socialmente. Mas se a sociedade não está bem com Deus, não está bem moralmente, e breve a sociedade vai sofrer, porque cresce crime, cresce prostituição, cresce destruição de lares e tudo que não presta. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus levanta então a cada período de 40 em 40 anos, Deus está levantando um povo. Gente, isso aqui parece que é um ciclo, e é um ciclo cíclico, porque o povo não aprende, sempre repete erros. Eu tenho medo de viver isso aqui, porque a minha vida tem sido uma vida respaldada e pautada na palavra, mas eu busco trazer esse mesmo temor dentro da minha casa, porque senão os meus filhos vão sofrer por se afastarem de Deus. Nós precisamos tomar esse cuidado, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos continuem tementes ao Senhor. Eu vejo alguns pais às vezes dizendo: bispo, eu não vejo nada demais o meu filho dançar forró na festa de São João da escola. Eu vejo. Porque a cultura da minha casa é uma cultura do reino dos céus e não da terra. Como a minha vida está respaldada nisso, eu não permito que os meus filhos participem de maneira cultural, pintando cara, botando chapeuzinho. Eu permito que eles vão para a festa e aprendam a conviver com aquilo que é, para nós, errado. Quem entende? É terrível lutar contra um sistema pré-estabelecido, a cultura de um povo. É difícil lutar contra uma filosofia estabelecida. Mas mais difícil mesmo é ver sua família destruída, ver um legado destruído e ver sua família no inferno. Você vai ter que pesar sempre na balança o que é que você mais quer na sua vida. Se é agradar a si mesmo e desonrar a Deus, ou se honrar a Deus e desagradar a si mesmo. Eu acho engraçado quando eu vejo alguns pais de filhos que deveriam ser cristãos e tementes, pintando, levando para carnavalzinho, fazendo as coisinhas, e quando o filho já está numa idade que não quer mais a presença de Deus e decide ir para o mundo, pede oração e quer chorar: bispo, não sei onde é que eu errei, eu estou apontando onde é que você está errando para que você conserte enquanto tem tempo. Porque toda paixão que você faz os seus filhos terem pelo mundo, ela um dia, em forma de semente, cresce e se torna uma árvore que dá frutos. Mas você conduz a sua casa como você achar melhor. É apenas a pregação da palavra. Você decide se vive ou se apenas ouve. Antes que você saia dizendo que o bispo da igreja está ditando como eu devo criar os meus filhos. Estamos vivendo nessa geração em que precisamos retificar cada frase. Israel vivia esse deságio de se afastar de Deus, de filhos que se misturavam com mulheres de outros povos e entravam pelo caminho da idolatria. E Deus é tão misericordioso que levantou Eude, que levantou Jair, que levantou Gideão, que levantou Jefité, que levantou Débora, e vai levantando homens e mulheres que tem visão de santidade, de santificação. Uma vida para a glória de Deus. Deus sempre vai achar um na brecha. E não importa a quantidade de quantos tenha desviados, mas se tiver um no caminho, é poderoso em Deus para trazer multidões ao seu propósito. E no capítulo de número 13, nós encontramos mais uma necessidade surgindo. Israel, mais uma vez, está sendo oprimido pelos seus inimigos. Quem são nesta feita? Os filisteus. E você aprendeu aqui que os filisteus representam o passado que nós precisamos resolver. No tempo de Davi, ele resolveu. Os filisteus estão oprimindo, estão cobrando impostos, estão atacando e matando, estão levando pessoas como escravas, estão fazendo atrocidades no meio do povo de Israel. Então o anjo do Senhor desce na casa, na região de Manoá, e diz para a mulher de Manoá: porque eis que tu conceberás e terás um filho,
sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará ele a livrar a Israel da mão dos filisteus. Está se referindo a Sansão. Sansão, ele nasce de um ventre improvável, estéril. Por isso, quando a mulher de Manoá ouve essa mensagem, diz, você pode... Lê comigo o versículo 6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele me disse, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberá vinho nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, ainda que venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá clama mais uma vez para que o anjo desça, para que o anjo venha, para que ele volte e confirme essa palavra. O anjo aparece de novo e confirma a palavra para Manoá agora na frente da sua esposa. Você vai conceber, vai dar luz a um filho, e você não deve passar navalha na cabeça, ele não deve comer coisa imunda, não deve tocar em morto, não deve tomar bebida forte. Ele será nazireu de Deus. E é sobre isso que eu quero pregar. É sobre viver uma vida para a glória de Deus. A vida de Sansão deveria ser uma vida sacrificial. Eu não oferecerei nada ao meu Deus que não custe para mim um grande. Eu falei na hora da oferta e disse para vocês que faria parte da ministração. Do quanto nós precisamos servir a Deus com alegria, com satisfação, com consciência plena. Do quanto nós precisamos servir a Deus entendendo quem nós somos, por que nascemos, por que nos movemos. Precisamos conhecer quem é o Deus que nos fez nascer. Você não nasceu por uma causa ou por um acaso. Você nasceu por uma causa. Você nasceu por um propósito. Você não é a vítima de um não planejamento familiar. Você não é a vítima de um namoro improvável. Você não é vítima, você é propósito de Deus realizado na terra. Você nasceu para viver um propósito. Sua vida é um presente para essa terra. É por isso que muita gente fica desnorteada sem saber por que é. Bispo, eu não entendi ainda meu propósito de vida, eu fico assim perdido, porque quando você não entrega o seu caminho ao Senhor, é como viver sem propósito. Mas quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele faz o mais. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Quando você entrega a sua vida para ele, ele dá destino, ele dá propósito a você. Sansão, esse menino que nasceria para livrar Israel desse tempo de apostasia, de frieza na fé, depois de um período de tempo, nasce. Os pais criam ele conforme o que o anjo declarou para eles. Não bebe, não corta o cabelo, não toca em defunto, não come coisa imunda. O voto do nazireado era essa vida de santificação, uma vida que representava a pureza, representava a entrega, representava a dedicação. E nós vamos encontrar na Bíblia Sansão sendo nazireu de Deus, João Batista sendo nazireu de Deus. Há quem diga que Jesus também era nazireu de Deus. Não está informado explicitamente isso na Bíblia. Porém, você vai ver que ele não toca em defunto. Ele toca no esquife. A menina da casa de Jairo não está morta, está dormindo. Está ainda em fase de, vamos falar a linguagem médica dos nossos dias, está numa fase de coma, não está morta ainda.
Perceba que as pessoas que têm esse voto, fazendo alusão aqui a Sansão e a João Batista, fazendo alusão a Samuel, que também tudo indica que era nazireu de Deus, foi entregue pela sua mãe no templo, faz com que esses homens tenham uma vida sagrada, uma vida dedicada, uma vida devotada, uma vida diferenciada. Amém? E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Pregando nesse mês sobre sacrifício, gente, eu não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe um grande sacrifício. É entender que a nossa vida, o nosso estilo de vida é uma vida sacrificial. Cheio de nãos, cheio de proibições. Tal como um nazireu, alguém que tinha um voto de compromisso com Deus. Gente, imagina que o judeu, ou o hebreu, ou o israelita, até nos dias de hoje, por si só, nascendo culturalmente, já tem uma aliança com Deus, porque fazem um voto no 8º dia de vida, que é o voto de circuncisão, rompendo a pele que cobre a cabeça do pênis da criança, arrancando o prepúcio da criança. No 8º dia de vida, ele já tem uma aliança, um pacto, um voto com Deus. Não só isso. Quando completam 12 anos, eles fazem mais um voto com Deus de compromisso com a Torá, porque desde o 1º ano, quando já começa a fluir na consciência, eles são ensinados na Torá. Eles são ensinados a decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E você aí com medo de dar a Bíblia para o seu filho ler. Quando eles completam 12 anos, eles são sabatinados por mestres, tendo o compromisso de guardar, de viver e de falar da Torá, da lei de Deus. Eles têm o compromisso diário de estar orando e semanal de estar na sinagoga, em reunião, sendo eclésia, sendo igreja de Deus. Um povo reunido. Olha quantos compromissos antes de estar maior de idade, socialmente falando, porque com 12 anos ele já está na maioridade espiritual. Ele já responde por si diante de Deus. É o bar mitzvah, é essa formatura de maioridade espiritual diante de sacerdotes e diante de mestres da lei. Quando ele vai crescendo, eles têm grupos, né? Nós vamos encontrar isso depois no tempo de Jesus. Os fariseus, que eram grupos de religiosos, os chamados puritanos, eles só viviam para a lei. Os saduceus eram pessoas do povo que eram empreendedores, eram fazendeiros, eram homens de negócios, e já que não eram aceitos no grupo dos puritanos, vamos criar o nosso grupo, onde nós amamos a Deus, mas fazemos negócios. E aí vem os saduceus. Só que os fariseus também não permitiam que os escritores, os escribas, e os escribas também tinham sua importância, seu ego, e dizia, não, vamos criar o nosso próprio grupo. E aí depois você vai encontrar grupos políticos, grupos religiosos, zelotes e afins. Vários grupos se formam, todos com um propósito, de se comprometer com uma causa. Estamos juntos em direção ao reino, ao Deus Todo-Poderoso, ao Elohim, a Yahvé, a Jeová, seja lá qual for o nome que você escolher nesse momento. Eles aguardavam o Messias. Quando Jesus veio, eles não o receberam porque eles esperavam um líder político, um líder partidário que se colocasse em um desses grupos e dissesse, eu vim para tirar o poder de Roma, eu vim para quebrar o poder de Herodes, de Pilatos, de Nero, de todos os imperadores, e vim estabelecer o reino milenar, o reino do descendente de Davi. Só que ele veio em uma manjedoura, ele veio de uma camponesa, na casa de um carpinteiro, ele vem sem beleza, sem formosura, ele vem sem o poder político que eles esperam. Então ele veio para os seus e os seus não o receberam.
mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus vem para os seus, não é recebido, mas ele vive para a glória de Deus. João vem anunciando o caminho do Senhor. Perceba, irmãos, que a vida de quem quer servir a Deus, desde os tempos antigos, precisam de níveis profundos de comprometimento. Nós, nos nossos dias, queremos compromissos, mas não queremos comprometimentos. Como é que é isso, bispo? Eu acabei de divulgar aqui vários compromissos que nós teremos. Teremos manhã de adoração, teremos vigília, teremos chá de mulheres, cada um em uma data específica. Tem gente que vai ter um compromisso, botei na minha data, na minha agenda lá, pastor Maurício, vou estar na MA, viu, pastora, vou estar no café de mulheres, e aí vou estar na vigília, bispo. Mas comprometer-se a estar aqui cedo para orar é só para quem está de fato comprometido. Compromisso um bocado de gente tem, chegou, às vezes chega até no meio do culto, saiu antes do culto terminar, pegou o carrinho e foi embora. Não tem que desligar nada, não tem que ligar nada, não tem que falar nada com ninguém, só entrou e saiu. Compromisso todo mundo tem, mas você precisa ter em Deus níveis profundos de comprometimento. Mas a gente nem isso está conseguindo ter, porque a vida de Sansão deveria ser uma vida comprometida. Todo dia ele tem que lembrar, todo mundo pode cortar o cabelo, menos você. Pode botar o cabelinho estilo Ronaldinho, cabelo pintado, VO, cabelo embaraçado, encaracolado, dread, mas você não. Todo mundo jovem sentava para beber, e ele, quando sentava, tentava se misturar. Você não pode beber. Não posso. Todo mundo sentava e comia. Os filisteus tinham influência sobre Israel, tanto que ele deseja casar com uma das filisteias. Mas ele não podia se misturar nos manjares daquele povo. E parece às vezes que viver uma vida sagrada, uma vida santa, é uma vida de besta. Não é assim que a gente se sente às vezes? Todo mundo pode, menos eu. Bota um crente lá no dia de trabalho, no dia de festa do trabalho. Está todo mundo lá dançando, se acabando, e o crente lá no cantinho dizendo: sangue de Jesus tem poder. O pé já começa a querer balançar, aí bate uma aguinha na boca porque está vendo uma cerveja e a espuma. E se você continuar com essa guerra dentro de você, você um dia vai perder a sua identidade. Mas quando você sabe quem você é, para que você foi chamado, para que você nasceu, quem Deus é para você, você chega no ambiente dizendo: pai, um dia isso tudo aqui vai acabar, eu quero ganhar esse povo para Jesus. Eu não me sinto parte, não porque me excluíram, mas porque o Senhor me chamou para fazer a diferença nesse lugar. A gente começa a imprimir dentro do nosso coração quem de fato nós somos. Cadê o Sansão da minha geração? Cadê? Sansão tinha que conviver com isso. Eu não posso beber, não posso comer comida imunda, não posso tocar defunto, não posso. Agora, quem decide negociar com princípios perde a força. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu só li isso aqui para falar sobre estilo de vida sacrificial. Se você quiser ter uma vida piamente para louvor da glória de Deus, você precisa estar comprometido com o que Deus quer para a sua vida. Não veja como peso, veja como um privilégio todo dia acordar, dobrar o joelho e dizer: obrigado, Senhor, eu acordei. Que esse dia seja um dia debaixo da tua direção. Gaste um tempo na presença de Deus, não porque você é religioso e frequenta uma denominação, mas porque você sabe quem você é em Deus. Você tem uma identidade firme, você vive uma vida para louvor da glória de Deus. Eu tenho alguém aqui, se eu tivesse falado isso num grupo de gente da UTI, ia ter gente arrancando o aparelho dizendo: era isso que eu precisava ouvir, bispo. Eu estava vivendo sem propósito, sem sentido. Eu estou pregando para um bocado de gente viva, cheia de saúde aqui, e parece que não está, mas eu vou dizer de novo: glória a Deus. O desejo de Deus é que você seja como Sansão, comprometido com a causa nesse primeiro instante, dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me chamou, eu sei para que eu nasci, eu tenho uma identidade imprimida no meu coração. Deus me chamou para fazer a diferença. Oh, glória a Deus, porque eu preciso orar, porque eu vou jejuar, porque Deus é Deus de milagre. Glória! O ser humano
é naturalmente um ser gregário e social. Ele gosta da convivência entre pessoas, com pessoas. Mas você precisa distinguir e entender de qual grupo de pessoas você faz parte. E no grupo, você precisa saber quem você é para não ser levado apenas por movimento de grupo. Isso é uma vida sacrificial em Deus. Porque quando você está andando para com Deus, Jesus disse: aquele que quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Ainda que todo mundo faça, quem não pode fazer é você. Ainda que todo mundo dentro do seu grupo tenha algumas ações. Sansão, irmãos, era crente como era israelita, como qualquer um daquela nação. Mas Deus escolheu ele para um papel diferente, para um ofício extraordinário. Eu posso estar no grupo de diáconos e ser um diácono que Deus chamou para algo diferente. Eu posso estar no grupo de intercessão e ser um intercessor que Deus chamou para causas específicas. Eu posso ser um adorador, cantor, tocador e Deus ter algo diferente profundamente comigo. Eu posso estar aí sentado e Deus me falar coisas pertinentes a culto, a minha vida, que não fala para mais ninguém. Eu posso ser um dos bispos da cidade, mas Deus pode dar para mim coisas que não dá para outros, porque Deus é sempre Deus de identidade pessoal. Deus não precisa de cópias. Deus usa originais de originais. Deus não precisa de um grupo de pessoas só falando e pensando a mesma coisa. Deus precisa de todos unidos no mesmo propósito, mas Deus usando cada um para um propósito diferente. Tem uns que Deus chamou para humanas, tem outros que Deus chamou para exatas, tem uns que Deus chamou para coisas profundas, tem outros que Deus chamou para coisas mais rasas, tem uns que Deus chamou para a área artística, tem outros que Deus chamou para a área matemática, tem outros que Deus chamou, cada um para o seu devido fim. E quando Deus acha você na brecha, você é poderoso em Deus para operar conforme o seu propósito. Queira viver uma vida de sacrifício para a glória de Deus. Porque em cada religião que os homens criaram com o propósito de se achegar a Deus, os homens têm suas obrigações de comprometimento, não é só compromisso. Eu falei para vocês aqui em uma das mensagens que o nível de entrega ao sagrado que cada um crê é tão grande que tem homens que chegam ao nível de extremismo, de estourar de uma bomba, de acionar um gatilho de uma bomba e se explodir em um ambiente, acreditando que ele vai receber 40 virgens no paraíso, que vai receber recompensa de alguém do outro lado. E a Bíblia diz que no reino espiritual não se casa e nem se dá casamento. Eu vejo que o povo do Islã ora pelo menos 6 vezes ao dia. Eles já andam com um paninho deles, um tapete, que eu esqueci o nome agora, que eles botam num lugar específico, virado para Meca, que é a cidade santa deles, e oram, no mínimo 5 vezes ao dia. Eles jejuam. Nós temos na Bahia um sincretismo religioso muito forte. E tem pessoas que andam com suas edumentárias representando a sua religião. Nós encontramos pessoas amarradas com fios, usando contas e colares no pescoço, cada um expressando sua crença, comprometidos com sua causa. E às vezes crentes descomprometidos com suas causas só olham, julgam e dizem: está repreendido. E quanto mais o tempo passa, nós estamos mais ainda descomprometidos com a fé. Você não encontra mais grupos de evangelismo como antes dentro de presídios. Para quê? Falar de Jesus para quem aprontou, para quem errou? Nós não encontramos mais homens e mulheres de oração indo para os hospitais como antes. Se comprometer com a vida de oração para ajudar quem está em UTI, no CTI. Nem gratidão a gente recebe, nem obrigado. A gente não encontra mais pessoas querendo fazer caderno, lista de oração para orar por pessoas que nem conhecem.
Que dirás envolver com coisa na igreja? Eu estou muito ocupado, bispo, para me envolver com coisa dentro de igreja. Já vivi trauma, bispo, de igreja. Já me envolvi com obra, não quero mais conta com isso. E o que é que Deus acha disso ao seu respeito? Porque você está comprometido com o seu ego ferido, com o seu jeito de ser, com a forma que você acha que a vida tem que ser, ou com a forma que a fé se adequou às suas dores? Ou você precisa ressignificar quem você é, amadurecer para lidar com pessoas de maneira maduras? Porque às vezes num dia eu tenho que dizer não a tanta gente aqui na igreja. E não deixei de ser líder, e não deixei de ser fiel a Deus. Tem gente que às vezes vem com muito respeito, bispo, tem outros que vêm com muito desrespeito. Tem gente que vem, valoriza, tem gente que vem e despreza. Mas a minha fé não tem nada a ver com os outros, é eu com Deus, Deus e eu. O problema é que às vezes nós queremos atrelar nossa fé a um triângulo. Eu, Deus e pessoas. Mas quando você nasceu, quando Deus anunciou seu nascimento, Ele não disse, vai nascer alguém que deve se preocupar com a opinião dos outros. Vai nascer alguém que eu vou usar para livrar Israel das mãos dos filisteus. Você nasceu com uma causa, um propósito dos céus. Você não pode estar perdido no meio das suas dores, nos emaranhados dos seus problemas. Você precisa se dedicar ao propósito dos céus. Rompa com o seu negativismo. Rompa com o seu negacionismo de viver o que Deus quer para a sua vida. Rompa com dores, com limites. Rompa com o passado e queira tudo que Deus tem para você. Porque Deus só vai derramar tudo o que Ele tem para você quando Ele tiver tudo de você para Ele. Sansão precisava entregar tudo. E quer que eu lhe dê um conselho? Não se acostume com viver consagrado. Hoje de manhã nós fomos muito ministrados pelo que a pastora Gabriele nos ministrou. E ela falou sobre a casa de Eli, que apesar de ser uma casa toda fora do esquadro, toda fora da ordem de Deus, Ofni e Finéias estavam todos embaraçados com seus pecados, Samuel cresceu ali em santidade diante do Senhor. E tem gente que coloca como desculpa, não, porque fulano, porque Beltrano, porque a igreja, porque me fizeram, não. No meio de uma crise de tempo raro, onde ninguém ouvia a voz de Deus, Samuel estava ouvindo a voz de Deus e dizendo, fala que o seu servo ouve. E foi o último dos juízes. Você precisa viver uma vida comprometida com as coisas de Deus. Fique de pé comigo nesse momento. Vamos para casa viver a melhor semana da nossa vida. Queira entregar para o Senhor um momento de jejum. Toda semana crente tem que ter um dia de jejum. Eu disse o quê? Tem crente que só jejua quando o negócio aperta. Não, você é crente, meu irmão, nos 365 dias do ano. Você precisa ter seu momento de oração, pelo menos, eu digo pelo menos 2 vezes no dia, que é quando você dorme e quando você acorda. Mas se você for no mínimo consciente, você ora quando acorda, ora quando almoça, ora quando dorme. Que no meu almoço, eu sempre peço, Senhor, libera a bênção sobre as famílias que não têm. Obrigado pelo privilégio de escolher o que eu como, quando quero, onde quero e o que quero comer. Abençoe os missionários nos 4 cantos da terra que agora estão passando necessidade por comida. Os índios. Abençoe alguém. Gente, pense nos outros. Nós fomos poderosamente ministrados aqui ontem também. Pastor Joshua ministrando. Essa é a geração que mais pensa em si, é a geração mais doente. É a geração que mais é triste, é a geração que é mais oprimida, a geração que é mais depressiva. Porque a gente pensa tanto em nós que a gente se perde. Mas as gerações que pensavam mais no próximo eram gerações fortes. Pense nos outros. Ore pelos outros. Então, se você for grato, no mínimo, você vai orar 3 vezes no dia. Agora, se você for crente comprometido, você vai orar de manhã, vai orar meio-dia, chegou no culto, vai gastar mais um período de oração. Agora, a gente já orou na hora do culto começar, já orou para a oferta, já orou para a segunda oferta, já orou pela criança, já orou, agora vai orar pela palavra e agora vai orar no final do culto. Você já orou mais de 5 vezes só aqui hoje. Contato consagrado. E quando chegar em casa, você vai orar de novo. E tem crente que vai oferecer mais sacrifício. Dá 3 horas da manhã, o relógio toca. O horário parece que
um anjo vem, toca acorde, é hora de orar. Do nada, de madrugada, o sono acaba. É Deus te convidando a um sagrado, ao contato, sabe? E talvez você tenha se acostumado tanto que já não vive mais o sobrenatural. Mas sabe o que é que trazia sobre a vida de Sansão, essa vida sacrificial? Ele sozinho enfrentava 1000 homens e vencia os 1000. Ele sozinho fazia coisas, enfrentando, matou um leão. Ele sozinho fazia coisas extraordinárias, arrancou os portões de Gaza, caçou algumas raposas, colocou fogo no rabo dessas raposas e incendiou a seara dos filisteus. O que foi mais que Sansão fez? Sansão, queridos, em uma dessas idas a Tímina, foi quando ele matou o leão. A Bíblia diz que o Senhor se apoderou dele, ele saiu na ligeireza, numa velocidade, que ele matou o leão e os pais nem viram, descendo para uma cidade. Então, junto com grandes responsabilidades, também vem grandes poderes, e ao contrário também. Tem uma hora que você está num nível de entrega tão grande que Deus olha você e diz assim: é ela que eu vou usar hoje para uma grande libertação. Aí Deus te usa no Uber, aí Deus te usa no hospital, aí Deus te usa no presídio, aí Deus te usa aonde Ele quiser te levar. Tem uma sensibilidade, Deus diz: vai lá, porque hoje eu vou te usar com grande poder na terra. Mas quando a gente não tem comprometimento, nem compromisso, falta poder até para enfrentar nossas próprias lutas. Que dirás as guerras dos outros? Mas a gente começa vencendo nossas guerras com uma vida sacrificial tão tremenda que a vitória sempre vem no final. Não só nas nossas guerras, mas nas guerras que nós guerreamos por pessoas. Levante suas mãos, nós vamos orar. Ore ao Senhor dizendo para Ele: Pai, eu saio daqui hoje com um nível de consciência maior do que eu preciso me comprometer. Compromisso não é só para pastor, para bispo, é para todo crente que entende quem é em Deus. Você nasceu para louvor da glória de Deus. Você é a coluna da sua casa. Você é o intercessor da sua parentela. Você é aquele que intercede, Deus muda decisões por causa de você. Você é aquele que quando começa a orar, Deus dá mistérios profundos. Deus dá revelações gloriosas. Deus dá unção poderosa. Senhor, nós oramos ao Teu nome neste momento. E eu te peço que até em mim, nesta noite, comece melhoras, onde eu me comprometa ainda mais, onde eu desça ainda mais, não só as pesquisas, não só a leitura, não só o devocional, não só o período de oração, de jejum, mas tudo quanto o Senhor ainda quiser que eu faça. Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, porque eu quero ser um dispenseiro do Senhor nesta geração. Eu quero ser, Senhor, um canal de bênção para essa terra. E olha aqui quantos também querem, orando e buscando. Senhor, enche-os com o teu Espírito, ainda que sejam coisas simples do dia a dia, mas eles serão usados poderosamente, gloriosamente e absurdamente, de tal como o anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá e depois para Manoá. Que anjos comecem a descer para falar com crentes aqui, do grande propósito que o Senhor tem a fazer, que seres celestiais se revelem em sonhos, em visões, que pessoas sintam presença de Deus em ambientes, que corações se quebrantem com desejo profundo de chorar e a presença de Deus flua, que pessoas comecem, Senhor, a sentir necessidade de ler a palavra, de descer na oração, de se trancar no quarto para restaurar o altar da consciência espiritual. E o caminho que alguém estava descendo, a ladeira que alguém estava declinando na fé, agora começa a cair por terra e que ele volte a subir em propósito com Deus. Assim como Jacó, que teve a visão de uma escada, assim como Daniel, que viu um anjo, assim como Josué, que viu um anjo com espada desembainhada. Que pessoas dessa igreja tenham visão do espiritual e do sobrenatural. Que crentes que estão agora ligados nesse culto, sejam online ou presencialmente, queiram fluir em coisas grandes e novas para a glória do teu nome. Nós oramos gratos, certos da vitória, porque o Senhor é bom. Queremos mais de ti. E todos juntos dizem: